Professor, eu usei Ministério da Cultura na minha redação. E agora? Ih, professor, eu critiquei o negócio da igreja, que o cinema virou igreja. E agora? Professor, eu falei sobre a acessibilidade do deficiente na minha redação. E agora? Calma, se você der um like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu juro que eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Primeiro, vamos começar pela questão da igreja. Muitos alunos estão preocupados porque, na hora de escrever, criticaram o fato de espaços que antes eram cinemas atualmente terem sido ocupados e se tornados templos religiosos. Enfim, se você fez isso na proposta de intervenção e fez uma crítica muito ameaçadora, aí sim você corre o risco de ter desrespeitado os direitos humanos pela intolerância religiosa. Entretanto, se você apenas teceu um comentário, se não foi na proposta de intervenção e se sua crítica não foi tão contundente, então isso vai passar como uma informação a mais, você não deve ganhar nada mais por causa disso, mas também não deve perder ponto. Segundo, a questão da inclusão dos deficientes. Então, na semana da prova, o INEP divulgou aí uma ação de inclusão de deficientes nas salas de cinema. Por conta disso, muitas das pessoas que tiveram acesso a essa informação, usaram o tema da redação, que é um pouco aberto, né, democratização do acesso ao cinema, para falar da questão do deficiente. A questão é que os textos de apoio davam um recorte da inclusão, e essa inclusão, a partir dos textos de apoio da coletânea, era mais relacionada às salas de cinema na questão social e geográfica do país. Ou seja, os lugares onde as pessoas têm mais poder aquisitivo, as pessoas contam mais com a presença das salas de cinema. Em regiões mais pobres, sobretudo no norte e no nordeste, há um número menor de salas de cinema. O que isso tem a ver com deficiente? Pois é, não tem a ver. Porém, se você falou sobre a questão do deficiente, mas também comentou a desigualdade social, então em algum momento do texto você foi capaz sim de dar conta do tema proposto pela banca e de acordo com o recorte proposto por ela. É um pouquinho perigoso se você só falou sobre a questão da inclusão do deficiente e em momento algum se lembrou de falar sobre as diferenças sociais. Mesmo assim, você não fugiu ao tema, você apenas tangenciou, vai perder ponto, mas não corre o risco de zerar. Professor, eu usei Ministério da Cultura na minha proposta de intervenção. E agora? Não tem problema. Perceba. Antigamente, era Ministério da Cultura, que depois se incorporou ao Ministério da Educação e se tornou Ministério da Educação e Cultura, que no atual governo, esse Ministério da Cultura e da Educação se juntou com o Ministério do Esporte e do Desenvolvimento Social e tudo isso atualmente formou o Ministério da Cidadania. Eita, é muita informação para você se lembrar, não é mesmo? Então, não existe previsão de que você perca ponto por causa disso. Muitos alunos se assustaram por causa do tema da redação. Só que o único susto foi positivo. O tema antes era longo, ou no ano passado era um tema longo, e esse ano foi um tema mais curto e objetivo. Ah, professor, mas o tema era meio ambíguo, porque o cinema poderia ser produção cultural ou poderia ser o cinema físico. Aí, para resolver esse problema, bastaria você se apoiar nos textos motivadores da coletânea da sua prova. Ora, manteve-se o perfil, não se mudou o fato de a prova do Enem na redação cobrar um tema atual, social, não moralmente polêmico, que já foi discutido em TV aberta e pertinente ao nosso país. É um tema relevante ao Brasil. Quem usou filósofo se deu bem, quem usou citação de jornal, de revista se deu bem, quem falou sobre a Unesco e a declaração ou o fato de considerar o cinema patrimônio imaterial se deu bem, quem citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê aí o lazer como condição fundamental da existência humana, se deu bem. Quem citou a Constituição Federal, que entre as coisas prevê o acesso à cultura, também se deu bem, se foi capaz de utilizar esse repertório de maneira produtiva. Agora, uma última dica.
Não deixe que essas declarações bombásticas de internet tire o seu sossego. Por quê? Você ainda tem mais um dia de prova, então em vez de focar nisso que já está pronto, foque naquilo que ainda está por vir, porque a batalha está aí pela frente e você vai ser um vencedor. Aguardo você então em nosso aulão de véspera no próximo sábado e qualquer novidade, vem com a gente, esteja com a gente em nossas redes sociais. Estamos juntos?